Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago e hoje é a nossa aula de número 11. Vamos nessa? Bom, gente, então na aula de hoje, o nosso conteúdo será sobre o processo de formação de palavras. Vamos ver a questão dos suffixes, que são os sufixos, tá certo? Nós já tivemos uma aula de formação de palavras no mês de junho, e a gente falou um pouquinho sobre os prefixos, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai complementar aquela aula que a gente teve sobre prefixos, agora vendo uma outra forma de formar palavras através dos sufixos, tá certo? E vamos trabalhar a habilidade número 13 do oitavo ano, que consiste em reconhecer sufixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, então em primeiro lugar nós precisamos saber what is a suffix. O que é um sufixo, né? O que a gente chama de sufixo? Vocês provavelmente já devem conhecer esse termo da língua portuguesa, pois nós também utilizamos sufixos para formarmos palavras na língua portuguesa. Mas a gente precisa conhecer o conceito primeiro de sufixo para ver o que a gente pode fazer com ele, que transformações ele pode acrescentar a uma determinada palavra, tá? Então, os sufixos em português, eles são formas de afixos, em inglês, affixes. Os afixos, eles são morfemas, ou seja, eles são pedacinhos pequenos, unidades, que podem ser adicionadas às palavras base para alterar o significado delas. Então, eu tenho uma palavra que é chamada de palavra base. Quando eu acrescento esse pedacinho de afixo, ao final dessa palavra, eu digo que ele é um sufixo, tá certo? Então, ele vai modificar essa minha palavra base. Então, os suffixes, eles são afixos que podem ser acoplados no final da palavra, como eu disse. Além deles, temos também os prefixes, que são colocados no início das palavras, e temos ainda os infixes, que são aqueles que ficam no centro, no meio da palavra, ok? E é importante também a gente saber que os suffixes, os sufixos, eles podem modificar o significado da palavra base, mas além disso, ele pode também alterar a classe ou a função gramatical de uma determinada palavra. Essa mudança ela pode ocorrer entre uma classe para outra ou ainda em número. Posso, por exemplo, transformar uma palavra do singular para o plural utilizando um sufixo, como nós iremos ver já já. E também outro fato interessante é que em alguns casos, quando a gente aplica um sufixo a uma palavra, a palavra precisa fazer uma modificação. Algumas palavras ganham alguma letra, ou trocamos uma letra por outra. Então, às vezes é necessário fazer pequenas modificações para que esse sufixo seja acrescentado a essa palavra base. Essa também é uma característica dos suffixes, ok? Em relação aos tipos de sufixos, existem dois tipos de sufixos na língua inglesa. Quais são eles? Os de tipo inflectional e os derivational. Vamos ver o que cada um deles faz. Os inflectional suffixes, eles são sufixos gramaticais. O que isso quer dizer? Que eles não alteram a palavra base na questão do significado, mas eles alteram a classe gramatical ou o número do substantivo, tornando, por exemplo, do singular para o plural. Tá? Então, esses inflectional suffixes, eles existem em menor número, tá? Eles existem em menor número do que os derivational suffixes. Já os derivational suffixes, eles são mais abundantes, são bem mais numerosos do que os inflectional. E a função deles é alterar, sim, o significado das palavras base, de modo que ela passa a ter um significado novo, diferente da palavra que deu origem a elas, tá certo? E os dois tipos são muito utilizados na língua inglesa, como já foi mencionado, porém com características diferentes. Só recapitulando, os inflectional suffixes, eles são apenas a função gramatical, eles mudam
a questão da classe gramatical da palavra e o tempo verbal ou o número do substantivo, do singular para o plural. Já os derivational suffixes, os derivacionais, eles transformam a palavra mudando o sentido dela. Tá? Às vezes eu tenho uma palavra que é um substantivo, ela pode se tornar um adjetivo, ou ela pode se tornar um advérbio, ou mesmo um verbo, através de um sufixo derivacional. Ok? Nós vamos ver isso com mais detalhes a seguir. Bom, então primeiro vamos conhecer os sufixos inflectional, né? Inflectional suffixes. Então, nessa tabelinha aqui, ele mostra em vermelho, aqui na sua esquerda, os inflectional suffixes. Então, nós temos, por exemplo, os sufixos S e N, que eles são utilizados para formar plurais em substantivos. No caso do S, ele é mais usado em plurais regulares, tradicionalmente plurais regulares, como dog, dogs. E o EN é usado para formar plurais irregulares, como, por exemplo, em ox, boi, oxen, bois. Já é um plural irregular. O S também é utilizado para formar a terceira pessoa do singular no presente simples. Lembra quando a gente tem que usar um verbo no presente simples com he, she, it? Nós temos que acrescentar geralmente um S ao verbo. Então, esse S é um exemplo de um suffix inflectional, como, por exemplo, no verbo like. Eu digo I like, he likes. Então, eu tenho que flexionar o verbo através do suffix S. O ED é outro inflectional suffix, que é basicamente utilizado para formar o passado simples de verbos regulares e o particípio passado também de verbos regulares, como, por exemplo, no verbo trabalhar. I work, he worked, ele trabalhou, we worked, nós trabalhamos. Então, o ED ele é usado para flexionar o verbo regular para o passado e particípio passado. EN é utilizado também como o particípio passado de verbos irregulares, como do verbo comer. Eat, eaten. He has eaten. I eat, eu como. He has eaten. Ele tem comido. O ING é usado nos tempos contínuos, presente contínuo, passado contínuo. I sleep, he is sleeping. Ele está dormindo. O ER é utilizado para formar o comparativo de superioridade dos adjetivos curtos. Então, se eu tenho, por exemplo, o adjetivo big, para eu formar o adjetivo maior, eu acrescento ER, mas modificando, acrescentando mais uma letra G. Né? Lembra que eu falei lá no iniciozinho que, às vezes, quando a gente utiliza um suffix, é necessário modificar a palavra base? É esse caso aqui que acontece no adjetivo big, que originalmente ele só tinha uma letra G, mas ele ganha mais uma letra G quando eu acrescento o suffix ER, então ele fica bigger. E temos também o suffix est, que é utilizado no superlativo dos adjetivos curtos. Então, o superlativo do adjetivo big fica the biggest, ou maior, ok? Então, esses são os inflectional suffixes. Vamos conhecer agora a outra categoria de suffixes, que são os derivational suffixes. Então, os derivational suffixes são muito mais numerosos, né, como eu disse, do que os inflectional, mas eles são tão usados quanto. Uma característica importante é que a gente conhecendo esses sufixos, nós ganhamos mais vocabulário. E nós, às vezes, conhecemos o sentido de uma palavra apenas pelo vocabulário. Você conhecendo o que quer dizer aquele sufixo, você consegue identificar o significado daquela palavra. Então, nós temos os sufixos derivacionais que formam 4 classes de palavras diferentes. A gente pode formar através de sufixos derivacionais, substantivos, que são os nouns, adjectives, adjetivos, verbs, verbos, ou adverbs, advérbios. Então, essas 4 classes gramaticais, elas podem ser formadas através da utilização de sufixos derivacionais. Vamos conhecer cada um deles?
Bom, então primeiro temos aqui nessa tabela exemplos de sufixos que formam substantivos. Então todos esses sufixos que estão aqui à sua esquerda, ó, eles são usados para formar substantivos e cada um tem um significado. Por exemplo, o sufixo ER, ele significa estar envolvido em algo, associado a algo, assim como ER, alguém que faz uma ação. Então, esses dois são muito utilizados para profissões. Por exemplo, auctioneer é a pessoa que faz auction, é o leiloeiro. Engineer é a pessoa que produz engenharia, é o engenheiro. Teacher, a pessoa que ensina, o professor. Dancer, a pessoa que dança, o dançarino ou dançarina, certo? Então, esses dois são muito utilizados para profissões. O sufixo ion é utilizado para uma ação ou processo, uma ação de celebrar, uma celebration, uma ação de opinar, opinion, uma opinião. O ity, que é o ity, é um estado ou condição, um estado de ser provável, uma probability, uma probabilidade, um estado de igualdade, equality. O ment também é uma ação ou resultado de algo. Se eu saio de um lugar e vou para outro, é um movement, é um movimento. Se eu faço uma ação de abandonar, abandonment, então abandono. O nes tem um estado ou qualidade. Por exemplo, se a pessoa tem um estado de ser gentil, kindness, gera gentileza. Um estado de escuro, dark, darkness, escuridão. Um estado de felicidade, happy, happiness. Então, eu pego a palavra feliz, transformo no estado de quem está feliz, happiness. Se eu tenho, por exemplo, a palavra triste, sad, aí eu quero formar a palavra tristeza, é o estado de quem está triste. Aí eu junto sad com ness, sadness, ok? Então, quando a gente passa a conhecer os sufixos, mesmo que você não conheça a palavra, mas você conhece o sentido do prefixo, você consegue identificar o significado daquelas palavras. O OR também é utilizado para profissões, pessoas que fazem alguma coisa. Um exemplo, quem traduz é o translator, o tradutor. Quem investiga é o investigator, investigador, e assim vai. O SHAN, que é o SON, é um estado ou existência. Quem está no estado depressivo tem a depression, depressão. Quem tem um estado de confuso, confusion, confusão, tá? O shape é uma posição ocupada. Então, se eu ocupo uma posição de cultuar alguém ou algo, eu faço uma worship, eu cultuo, adoro. Se eu faço cortejo, né? O cortejo seria a paquera, um namoro. Courtship é um estado de namoro, cortejo. E o sufixo th é um estado ou qualidade. Por exemplo, strength, de força, é um estado de forte. Depth, profundeza, profundidade, é um estado de profundo, tá certo? Então, todos esses aqui são sufixos utilizados para formar substantivos. Além desses, temos outros, aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Porque não dá para a gente ver em apenas um vídeo todos esses sufixos, que são muitos, aqui é só alguns exemplos. Agora temos também os sufixos que formam adjectives, os adjetivos, né? Então, entre os mais utilizados, temos esses aqui, able ou able, que tem a característica de ser uma capacidade. Então, preventable, preventivo, predictable, previsível. O all, é algo que pertence. Então, ó, se pertence à natureza, natural. Pertence ao crime, criminal. O a NT é uma tendência para algo. Então, defiant é um desafiador, que tende para desafiar. Se tem algo que tende a brilhar, brilliant, brilhante. O airy tem um sentido de origem ou relação com algo. Então, se tem relação a planeta, planetary. Se tem relação a forças armadas, military, militar. O full é cheio de algo. Então, ó, grateful é quando você está cheio de grace, de graça. Então, cheio de gratidão. Beautiful, bonito, é porque você está cheio de beleza. O
o IC é algo relacionado. Então, ó, se está relacionado a órgão, organic. Se está relacionado a poesia, poetry, poetic, poético. Is ou us tem qualidade de algo. Então, gracious. Qual é a qualidade dessa pessoa que é gracious? Ela é graciosa, ela tem graça. Se é uma qualidade de... A pessoa é cuidadosa. Cautious, precavida, cautelosa. If tem relação a uma qualidade também ou a natureza. Então, ó, se a pessoa tem a qualidade de ser a criatividade, então ela é creative, criativa. Se ela tem uma capacidade de despesas, de expender muito dinheiro, expenses, que são despesas, então é expensive, caro. Less é quando não tem algo, sem algo, então hopeless. Então, hope é esperança. A pessoa que é hopeless, ela não tem esperança. Hopeless. Fearless. Fear é medo. A pessoa que é fearless, ela não tem medo. Sem medo. Fearless. Destemida. E o sufixo y é caracterizado como algo. Então, ó, fruity. Então, é frutífero. Frutado. Tasty. Saboroso, porque tem sabor, tá? Spicy, apimentado, então é caracterizado como algo. Então, esses aqui são alguns adjective suffixes, que são os sufixos usados para formar adjetivos. Então, os sufixos de substantivos e de adjetivos, eles são bem mais numerosos. Quando a gente chega nos verb suffixes, eles já são menores, já não tem tantos quanto os de substantivos e adjetivos. Tá? Então, de verbs, nós temos aqui 2 exemplos, mas não são só esses 2 que existem, tá? Aqui é porque eles são menos mesmo. Então, temos o sufixo en, que tem o significado de tornar algo outra coisa. Então, ó, soften. Soften vem de soft, suave. Então, quando eu uso en em soft, vem de amaciar, suavizar, né? Já dá algo, torna outra coisa. Strengthen, então fortalecer. Lembra de strength, que a gente viu lá no primeiro, que é força, que é um substantivo. Então, quando eu acrescentei strengthen, o en, então eu já tornei esse substantivo um verbo. Veio a se tornar a palavra fortalecer, algo que é fraco, e eu vou tornar outra coisa, eu vou torná-lo forte. Strengthen, fortalecer. O wise com Z ou wise com S é porque depende da grafia britânica e da americana. No inglês britânico é mais utilizado a grafia com US e no inglês americano é mais utilizado a grafia com Z, tá? Então, o wise, ele tem o sentido de causar ou tornar-se algo. Então, memorialize, memorizar. Advertise, advertir. Tá? Então, esses são alguns verb suffixes. E temos, para terminar, os adverb suffixes, que são os sufixos que formam advérbios. Eles também têm bem menos que os anteriores, né? Então, os principais é o ly. Quando você vê o sufixo ly, você vai sempre lembrar de advérbio. O ly, ele equivale ao nosso sufixo do português mente. Tá? Então, a maioria das palavras que tem o ly, a gente traduz em português para os nossos advérbios que nós utilizamos o sufixo mente. Então, ó, simply, simplesmente. Honestly, honestamente. Happily, fortunately, felizmente. Então, tudo que tiver y, lembre-se sempre de mente. Ward tem direção relacionado à direção. Então, se você usa back, back é o quê? Atrás. Então, se você vai backwards, você faz isso, ó. Tô indo na direção para trás. Onward, tô indo para frente. Backward, tô indo para trás. Onward, tô indo para frente, tá? Afterward, tô indo depois, tá certo? Então, sempre o ward tem essa direção direcionado a. Towards, em direção a um certo ponto. Então, ward é utilizado para isso.
E wise é que possui relação com outra coisa. Por exemplo, clockwise, no sentido horário, que tem sentido do relógio. O relógio não gira nesse sentido. Então, clockwise é o sentido do relógio. Otherwise é de outra forma, porque tem o outro, que é other. Então, otherwise é outra forma, tem sentido de outro. Ok? Bom, gente, então já chegou ao final da nossa aula, passou rapidinho, né? É bom quando passa assim rápido o tempo. E aí nós temos agora uma atividade. A atividade de hoje, eu espero que vocês gostem, que é um jogo, um game, tá? Um joguinho que vocês vão praticar lá na ferramenta Flipped. Como que vocês vão fazer? Vocês vão acessar, copia esse link, joga no navegador do celular de vocês ou do computador, e aí ele vai abrir no jogo. Aí nesse jogo você vai ter que formar palavras utilizando palavras base e sufixos. Os sufixos eles vão estar coloridos de roxo, amarelo, verde, vermelho, e as palavras base vão estar em branco, de branco. Então você vai pegar as palavras brancas, juntar com as palavrinhas com sufixos coloridos e formar 6 categorias de palavras. As palavras que vocês vão formar, elas têm que ficar como essas aqui, ó. Temos alguns exemplos de palavras que são formadas por cada um dos sufixos, tá? Não vai ter todos esses sufixos lá, se eu não me engano, vai ter 6 desses aqui. Então, vocês vão buscar os sufixos e vão colocar cada palavra, vão colocar em uma determinada categoria, tá certo? Então, todas que tiver o sufixo chon vão ter que ficar juntas. Todas que tiverem o sufixo ate vão ter que ficar juntas, tá? Formando 6 grupos. E você pode dividi-las através de uma opçãozinha que vai ter lá no game, que é escolher 6th grade. Aí ele vai fazer como se fosse um jogo da velha, com 6 colunas. Aí você vai separar as palavras dessa forma. Depois eu vou fazer um vídeo e colocar no grupo mostrando a vocês como que funciona, tá certo? Bom, então por hoje é só e até a próxima. Happy Studies! Thanks for watching. Bye!